turma! Mais uma live aqui. Maravilha, segunda-feira e estamos mais uma live nessa segunda-feira, 7h10, é hora de live. Se estiver tomando um cafezinho aí, toma um café, toma um cafezinho com a live, assistindo a live, porque vai ser bom aí pra você. Ainda mais segunda-feira, que é um dia que a maioria das pessoas odeiam, né? A maioria das pessoas odeiam a segunda-feira. E você tem aqui uma live para tentar te ajudar aí nessa segunda-feira, te dar uma energia aí, te dar um gás, beleza? Na segunda-feira. Então, vamos lá, lembrando, a live é rápida, a live é objetiva, rápida, e o seu objetivo aqui na live é pegar, toma aqui, ó. O seu objetivo é pegar algum insight, alguma palavra, alguma ideia, tá? Se pegar essa energia e aplicar na sua vida. Esse é o objetivo. É uma live rápida, curta, que vai te dar uma energia de manhã, que você vai pegar algum conhecimento, alguma coisa interessante para sua vida. Fechou? Bom dia aí para vocês, bom dia. Vamos para cima. Aqui mais um dia, segunda-feira, que é o dia que a galera odeia, e eu vou falar sobre a média. Aqui, a média, a mediocridade. A gente está falando aqui sobre alvo, crescimento, pagar um preço da subida. Isso tem tudo a ver com a média, porque o preço que você paga é para sair, é para fugir, é para se erguer acima da média. Vamos lá, o preço que você paga para prosperar, para crescer, é um preço que você foge da média, que você se ergue acima da média. Então a gente vai falar sobre isso. E para começar, como é segunda-feira, deu certinho, segunda-feira, que a maioria, a média das pessoas, as pessoas que estão na média, odeiam a segunda-feira. Então a maioria das pessoas que estão na média odeiam a segunda-feira. A segunda-feira é ruim porque eles vão precisar, são obrigados a acordar a tal horário, fazer o que está ali programado, que não é por ele, que trabalho e o que seja. Então a segunda-feira é ruim. Esse é um indício, é um sinal de que você está na média e a média é uma porcaria. Então eu quero falar para vocês aqui o quão ruim, como é um lixo estar na média. É uma coisa muito ruim. E vamos começar aqui, tá? Bom dia, vocês que estão aí chegando. Bom dia aí para todos vocês. Vamos para cima. A primeira live aqui da semana. E aí você já clica aí no avião, manda para um amigo para ele já dar uma chacoalhada aí na semana também. Fechou? Vamos lá, ó. Vamos aqui, objetivo. Vamos ser rápidos aqui e você fica aí ligado, hein? Você precisa pegar alguma coisa aqui, cara. Se tiver nessa live e não pegar nada, nem volta amanhã, tá? É um compromisso que eu faço aqui com vocês. Então vamos lá. Primeiro, a mediocridade. Pra gente entender o que é a mediocridade, tem duas frases que eu quero trazer aqui para vocês. Então vamos lá. A primeira frase é de Aristóteles. Ele define, né, o ser humano em 3 tipos. Ele fala dos sábios, então anota aí, sábios, medíocres e os cretinos. Os sábios, os medíocres e os cretinos. Os sábios são aqueles que buscam a verdade, aqueles que pagam o preço e buscam a verdade, tá? Os medíocres são os que amam, gostam do fato, de fato, eles precisam de fato, eles amam isso, são os medíocres. Os cretinos, que Aristóteles ele diz que os cretinos são aqueles que falam de si, que esperam coisas que eles não pagam preço para ter, então eles esperam migalhas ou coisas que eles não pagaram preço para ter. Então aquela galera que vive debaixo da asa ali do governo, recebendo bolsa, que amam a pobreza, amam a miséria. A gente vai falar disso aqui um pouco mais à frente, tá? Mas vamos lá. Qual que é a primeira definição aqui pra gente?
Existem três tipos de pessoas: os sábios, os medíocres e os cretinos. Sábios, medíocres e cretinos. Vamos lá. O que a Bíblia, que a palavra diz, o que a palavra diz separando esses três tipos? A palavra também separa esses três tipos de pessoas. Como que ela faz essa separação? Lá em Apocalipse ela diz o seguinte: existe os quentes, os mornos e o frio. O quente, o morno e o frio. Então também faz aí, a palavra também faz essa separação. Então vamos lá. Existem os sábios, e o que a palavra diz que são os quentes, os medíocres, que são os mornos, e o cretino, ou os que são frios. Tá? Então vamos entender isso aqui, para clarear, para você entender, para você se encontrar aí, qual dessas três classificações você está hoje. Tá? Primeira live, qual dessas classificações você está classificado em qual grupo aqui? Os sábios, os medíocres ou os frios? Tá? Então vamos lá. Vamos começar pelos sábios, vai. Os sábios ou os quentes são aqueles que buscam a verdade e crescem em tudo. Que sabem que existe um preço para se erguer, para prosperar, para semear, o trabalho. Existe um preço para você crescer. Então vamos lá. Os sábios são aqueles que crescem em tudo, que sabem que existe um preço para se erguer. Esses são os sábios, são os quentes, são os que têm discernimento, são os que buscam a sabedoria, são os que pagam preço para se erguer acima da mediocridade. Ainda eu vou falar daqui a pouco como que a mediocridade é a pior de todas, tá? Pior até que os frios, em questão de vivência, questão de viver. Se você ser um cretino, um frio, como Aristóteles diz, o cretino, é mais fácil que você estar na média. E eu vou explicar aqui, mas vamos lá. Os sábios são os que buscam a verdade e são aqueles que crescem em tudo. Os medíocres ou os mornos são os indiferentes. Então pensa assim, vamos lá. O medíocre é aquela água morna. Os medíocres são os mornos. Então é aquela água morna que é desagradável ao paladar de qualquer pessoa. Que quando você bebe é indiferente. Então o morno é a pessoa indiferente, indecisa. É aquela pessoa que não é o bom nem o mal, que não é pequeno nem grande, é medíocre. Só que o medíocre aqui é muito além do que só ter um resultado na média. Tá? A classificação aqui é muito mais profunda do que pessoas com resultado muito baixo, pessoas que estão na média e pessoas que são sábios, são quentes, que estão acima disso tudo. Então é muito além disso, tá? A média, ela é muito baixa. É muito baixa. A média, ela é muito baixa. E uma das maiores tretas é que essa indecisão, essa indiferença, ela te segura e te mantém doente. A média, você fica vendo toda aquela prosperidade das outras pessoas e querendo alcançar, mas ao mesmo tempo você não consegue pagar o preço. Então, o cretino, ele é decidido em ser frio. Ele decidiu. Ele não quer pagar preço nenhum e acabou. Ele sabe disso, ele tem essa consciência. O cretino, ele ama a pobreza, ele ama a improdutividade, ele ama a escassez e ponto. Ele quer viver debaixo das custas, ele quer viver debaixo do governo, de ação social. É o cretino, ele quer aquela vida. O morno, ele está ali e é diferente, porque ele não quer essa pobreza, ele não quer a escassez, mas ele não quer pagar o preço para subir. Então é um conflito terrível. É um conflito absurdo, mental, espiritual. Por quê? A média,
Os mornos, eles estão ali, eles são indiferentes, eles são indecisos, por quê? Porque eles não sabem, eu não quero ficar na pobreza, eu não quero ser improdutivo, mas eu não quero pagar o preço para crescer. Eu não quero pagar. E qual que é o preço? Eu vou falar para vocês aqui quais são alguns preços aqui que você precisa para subir. Mas o problema é que a média é uma merda. Se a gente fizer um levantamento aqui das médias das coisas, que você vai entender como a média é ruim. Vamos lá. Primeiro, leitura. No Brasil a média é 1 livro e meio por ano. 1 livro e meio por ano. Essa é a média. Vocês estão percebendo como a média é uma merda? Então vamos lá. Qual que é o medíocre? O medíocre é a pessoa que ela não quer, ela não ama a escassez, ela não ama a improdutividade, ela quer sair, ela não quer essa vida, mas ela decide não pagar um preço para subir. Ela não quer pagar um preço para se erguer acima da média. Quer manter na média, fugindo de tudo. E aqui é onde está o conflito, cara. Isso aqui é pior do que você... Cara, o morno, ele tem uma vida pior do que o cretino e do que o sábio. O medíocre, presta atenção, tem a vida pior do que o cara que é improdutivo, que ama a escassez. Porque esse cara decidiu. Tá entendendo? O cretino... que o Aristóteles diz, tá, gente? Ele diz essa palavra cretino. O cara que é frio, que a palavra diz, esses são os frios. Esses caras, eles querem estar ali. Eles amam a pobreza. Eles amam a improdutividade. Eles não querem produzir. Então eles amam aquilo e eles vão ficar ali. O medíocre não, ele não ama, ele quer fugir disso, mas ao mesmo tempo ele não paga o preço para se erguer acima ali, sair da média, romper a média e subir para o grupo dos sábios, dos que prosperam, dos que buscam, dos que pagam preço. Essa aqui é a média, tá bom? Então vocês que estão entrando aí, o objetivo da live é rápido. Você vai pegar um insight, você vai pegar uma ideia, você vai pegar uma palavra logo cedo, tá? Vai aplicar na sua vida, vai melhorar aí a sua vida, beleza? Essa aqui é a ideia. A gente está falando sobre o preço da subida e hoje eu estou falando da mediocridade. É a live acho que 6, a gente está falando sobre a mediocridade. Então a média é um lixo, a média não presta, porque você, ao mesmo tempo que não quer ser improdutivo, não quer pagar o preço, não quer a pobreza, não ama a escassez, mas você também não paga o preço para crescer. É um dilema terrível, tá bom? É um dilema e a vida se torna uma porcaria, é uma vida ruim, porque você está na média. Então olha isso, como a média é muito ruim. Primeiro, leitura, um livro e meio por ano. Os alvos das pessoas que têm que estão na média, eles são baixos, são alvos ruins. Aquilo que a gente falou na primeira live, o alvo define ali o tamanho da subida. Ó, eles não querem inclinar muito, tá? A média tá aqui, ó. Ah, tá bom. Um salário para mim, eu vender a minha hora para ganhar 3 mil, 4 mil, tá bom. 5 mil, nem, a média nem é esse salário, tá? A média do salário é 1.600, 700, é uma coisa assim, é muito baixo. Então, é isso. A média não pensa, ela não consegue. Então, esse que é o problema, é a treta dos medíocres. Porque eles até querem prosperar. Eles até desejam. Não é um desejo absurdo, a ponto deles pagarem os preços. Não é esse desejo. Mas é um desejo de, eu quero, eu sonho. Aquele sonho vai ficar no sonho. O medíocre é aquele cara que sonha ganhar na Mega Sena. Aí eu vou ser rico. É nesse sentido. Então o medíocre, ele sonha, ele deseja crescer, ele quer prosperar, ele quer, ai que legal, mas ele não paga o preço. Não paga o preço. Então na média você vai ler um livro por ano. Quem está acima da média é um livro por mês. Então ó, o seguinte, o que eu quero que vocês entendam aqui, que vai clarear a cabeça de vocês. Todas as pessoas que conquistaram resultado estão acima da média.
Então, em qualquer área, você pensar em alguém, alguma pessoa agora, se você buscar a biografia, você vai perceber que ela fugiu da média, que ela pagou preços para se erguer acima da média. Então, todas as pessoas que conquistaram resultado estão acima da média. Elas fogem da média. Pegou? Elas fogem da média. Então, qual que é o detalhe aqui? Você precisa fugir da média. Você precisa correr, você precisa se erguer, pagar o preço. Como que você foge? Como que você sai da média? Pagando o preço, que poucos querem pagar. Tá? Poucos querem pagar. Então, vamos lá. Se você pensar em alguma pessoa aí, tá? Você pensa em alguma pessoa e essa pessoa, ela tem resultados extraordinários, são pessoas sábias, que são quentes, que conseguiram vencer, que pagaram, você vai perceber que elas pagaram preço para isso, tá? Elas pagaram o preço para isso. Então, todas as pessoas que conquistaram resultados estão acima da média. Você pode pensar em qualquer um aí na sua cabeça agora, você vai perceber que essas pessoas fugiram da média, porque a média é tudo isso que eu falei para vocês aqui, é terrível. Beleza? Então, para a gente encerrar aqui, gente, pegar aqui uma ideia, um insight, uma palavra, quero encerrar aqui com um texto que é um texto simples demais, diz o seguinte: Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui nessa live de hoje? Para você fugir da média, para você conquistar resultado como essas pessoas que veio aí à mente de vocês e conquistaram, vocês precisam pagar o preço. Que preços são esses? O preço da sabedoria. Existe um preço, cara. É mais fácil você ser tolo ou sábio? O preço da sabedoria, o preço do conhecimento, o preço para semear, o preço de produzir, o trabalho, o preço de construir uma família, de prosperar, o preço da decisão, você vai pagar preço, o preço da renúncia, o preço de acreditar, por aí vai. Todos os preços que devem ser pagos, que a maioria foge, a média foge. Por quê? Porque não tem um desejo absurdo de subir. Só quer de qualquer jeito e ponto. É indiferente, gosta dos fatos, né? E é isso, tá? É isso. Qual que é o problema? O problema é que quando os medíocres, eles são aqueles que são vomitados, porque não é indiferente, não tem ao paladar é desagradável. Então os sábios, eles são os quentes, são aqueles que crescem em tudo, que sabem que existe um preço para se erguer e pagam o preço. Beleza? Então é isso. O que você precisa pegar aqui dessa live? Eu já falei aqui bastante. Então você precisa pegar aqui alguma ideia, algum insight, uma palavra aqui para você. Então, se você está nesse grupo da média, você precisa tomar uma decisão de subir a média. Você precisa ativar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito e pagar o preço. Espiritualidade. Tem um texto de Ezequiel que é absurdo, que Deus chama ele, ele entra no rio, Deus chama ele entra no pé, no calcanhar, Deus vem mais, vem mais. Ele vem para o joelho e Deus fala, vem mais, vem mais. E ele vai até ele mergulhar. Então o preço na espiritualidade é você mergulhar, para você ver o que ninguém viu, para você sentir o que ninguém sentiu, para você ter um contato com Deus, cara. Esse é o preço a ser pago. A salvação você não paga nada, o preço já foi pago. Tá? Você é salvo pela graça. Isso foi de graça. Agora, o preço da comunhão você vai pagar, você precisa mergulhar. Isso, eu dei o exemplo da espiritualidade, mas é em tudo. Conhecimento. O preço do conhecimento você tem que pagar estudando, lendo,
Você tem que pagar o preço de escolher. E por que são indecisos? Porque o medíocre, estou com um livro aqui, ó, nessa mesa. Os medíocres, o que eles fazem? Eles estão com o livro na mão, a série do Netflix, eles não sabem o que eles escolhem, e ele acaba escolhendo a série porque é mais gostoso, é melhor. Ah, tudo bem, não tem um alvo tão grande, que a gente falou na live passada, e deixa do lado. Deixa o livro de lado e vai assistir uma série inútil. Cara, e é isso. Então, a decisão, o medíocre, ele é indeciso. Ele, na hora de pagar o preço, ele corre para o outro lado, para o lado mais fácil. Entendeu? Ele corre para o lado mais fácil. O preço para semear é o preço do trabalho. Você vai jogar, lançar semente. Você precisa escolher a semente, você precisa lançar essa semente, depois você vai ter que colher a colheita. Tudo isso é esforço, é trabalho, e a média não paga, não quer pagar, está na média e ponto. Tá? O preço de acreditar, o preço aí vai, gente, é muitos preços que você tem que pagar para fugir da média e prosperar, entrar para o grupo dos sábios, o grupo dos quentes. Então, você imagina o seguinte, como que uma pessoa cretina ou uma pessoa medíocre cumpre o seu chamado, cumpre o seu propósito. Primeiro que o cretino, o propósito dele é o propósito de escassez, é o que ele ama, né? O propósito tem ligação com o que ele ama. Então, ele ama improdutividade, ele ama viver nas coisas, não tem propósito nenhum, propósito de encher o saco. O propósito dos medíocres, eles são ativados de vez em quando, porque é indiferente, é indeciso, mas muitos sabem os propósitos. Agora, os sábios, eles cumprem o propósito com excelência, eles cumprem o que tem que ser, eles fazem o que tem que ser feito, eles cumprem o propósito com excelência. Então, uma pessoa cretina, uma pessoa medíocre, elas ficam perdidas em seus propósitos. Um sábio, ele sabe qual que é o propósito, o chamado, e ele vai para cima para cumprir, tá? Então é isso, hoje a live é essa, falar sobre a mediocridade. A subida tem o preço. Qual que é o preço? São vários preços para você subir, se erguer acima da média. Você precisa se erguer acima da média, tá bom? E para isso, nós vamos falar nas próximas lives sobre alguns preços, os principais que estão travando a sua vida, que travam muita coisa na sua vida e que você precisa sair da média para você alcançar. Você precisa tomar a decisão de sair dessa mediocridade, você sair dessa indecisão, da indiferença, para você crescer, para você prosperar. Fechou? Tamo junto. Na próxima live a gente já entra no preço a pagar. Boa semana aí para vocês. Tenha uma semana maravilhosa, tenha uma semana excelente e uma semana de decisão, de sair da média, de subir, de romper isso, tá? E nas próximas lives a gente entra aqui nos temas e vai explodir a cabeça de vocês. Tamo junto e até amanhã, 7h10.